Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração para vocês. Pessoal, esse é um bolo de 15 centímetros por 10 de altura. Na verdade ele ficou com 11,5 de altura, tá? Mas eu montei ele na forminha de 10. Ele ficou um pouquinho mais alto, e todos os meus bolos de 15 centímetros tá saindo um pouquinho mais alto, gente. Mas é porque a minha assadeira, uma das minhas assadeiras tem 11. Quando eu monto nela, eu meio que perco a noção, entendeu? E acaba saindo um pouquinho mais alto, tá? E eu descobri isso há muito pouco tempo, gente. Eu já uso ela há mais de 2 anos. Enfim, agora eu tô fazendo aí, esse é um chantilly, não é chantininho. O chantilly que eu tô usando é o Amélia Supreme. Ele me dá uma textura, gente, muito bacana. Eu gosto de trabalhar com o Amélia Supreme, tá bom? Aí agora eu tô fazendo umas quininhas bem fajutas, porque esse aí é como se fosse um pré-alisamento, tá, gente? Apesar de ter ficado bem lisinho, porque é o seguinte, quando a gente precisa do negócio impecavelmente liso, a gente não consegue não, a gente fica ali 2 horas macetando o bolo e não consegue acabamento liso, mas quando a gente não precisa, a gente pisca, pá, ele ficou super liso. É desse jeito, meu bem. Não é só com você aí, não. É comigo também. Com a confeiteira famosa também. Com a confeiteira antiga, com a velha, com a nova. E tudo acontece desse jeito, gente. Sempre quando a gente precisa do acabamento super liso, a gente não consegue. Mas quando a gente não precisa, pá, ele acontece. Gente, eu fiz agora os chantilly coloridos, tá? Eu tô texturizando muito bem esse meu chantilly, tô deixando ele bem fluido, porque a gente vai passar ele na lateral. Tá vendo que tá bem clarinho? Tá parecendo que eu tô passando branco, mas não é. É um verde bem clarinho, bem clarinho. O azul também é um azul bem clarinho, porém o azul dá, mesmo querendo que ele seja clarinho, dá uma nuance diferente do verde, né? Então, é o azul, o verde, o rosa, e eu fiz também a outra cor, acho que era lilás, gente. Isso, lilás. Tá? Então essas cores eu fui só para colocando assim bem aleatoriamente no nosso bolo, e agora eu vou mesclar ele, as cores aí, com a minha espátula, tá, gente? Então agora eu passei ela por todo o meu bolo, alisei. Lorena, quase não dá para aparecer. Esse era o intuito, tá, gente? Era de deixar assim bem fraquinho mesmo, um rosa bem fraquinho, um lilás bem fraquinho. Era assim que a cliente queria, tá bom? E, enfim, aí agora eu já preciso já mais do acabamento mais retinho. Alguns lugares que eu queria que ficasse uma cor mais fortezinha, eu coloquei um pouco mais de chantilly colorido, tá? Mas mesmo assim, gente, ficou bem fraquinho, que era conforme o que o cliente desejava, tá? Bem mescladinho. Depois disso, gente, eu peguei diferentes bicos de pitanga, tá? Pitanga aberta, pitanga fechada e um bico bico folha, tá? E agora vocês vão ver. Questão de numeração, gente, é como eu sempre falo para vocês, não fique se apegando 100% em numeração, porque a gente precisa do desenho, tá? Eu sei que facilita a numeração para vocês, mas a gente precisa do desenho. Olha aí, gente, esse bico dessas rosetas que eu tô fazendo agora é o bico 32, que é aquele que eu amo, né, gente? Então, o bico 32, eu fiz essas rosetinhas, que são as partes rosa. Aproveitando que eu ia fazer o bolo, eu já decorei os meus cupcakes, tá? E olhei bem de pertinho para vocês verem. Coloquei todas as cores, gente, já no meu saco de confeitar. Esse bico que eu tô usando agora é o bico 4B. Ah, ele é grandão. Sim, gente, eu só fiz pitanguinhas com ele. Então, eu fiz algumas pitanguinhas aí no nosso cupcake, tá? Então, depois que eu coloquei ele, agora eu peguei um bico pétala, tá? Esse bico pétala, ele é o 103. 104 dá certo? Dá certo. É porque eu peguei o 103, tá, gente? Mas o 104 também dá certo. E é esse movimentozinho de zigue-zague. Como os cupcakes, eu queria encaixar a decoração do bolo com a decoração do cupcake, então eu fiz tudo ao mesmo tempo, entendeu? Porque aí não muda o tom do seu chantilly, tá? Na hora que você tá fazendo aí o seu cupcake. Então a festa vai estar toda no mesmo tom, na mesma cor, na mesma vibe.
tá? Então fica bem legal. E esse outro bico aí que eu tô usando agora é um bico pitanga, gente, mas ele não tem numeração, tá? Então esse bico aí eu não tenho como passar um número pra vocês, porque eu não tenho a numeração dele. E ficou bem bonitinho os cupcakes. Teve uma época que tava bem na vibe de fazer eles assim, né? Bem diferentinhos. Enfim, eu fiz eles assim, bem diferentinhos e a cliente adorou, tá, gente? Essa próxima aí, que é a cor lilás, eu fiz conchinhas. Então, era um bico perlê, era um bico pitanga. E eu fui fazendo conchinhas com eles. Espera um pouquinho, tá, gente? Que eu vou mostrar pra vocês aí. Já vai aparecer aí pra vocês verem direitinho como que é que eu fiz essas conchinhas. Mentira, não apareceu, gente. Desculpa. Agora na edição que eu vi que não apareceu. Mas eu acho que aí vai dar pra aparecer. Enfim, gente, agora aí eu tô colocando as minhas pitanguinhas e vou fazendo pitanguinhas, rosetas, enfim, de várias formas. Eu vou usar ele de várias formas, o meu bico, tá? De todos, isso serve para todos. Aí, ó, aí eu tava fazendo conchinhas, tá vendo que bonitinho que fica as conchinhas? Fica uma gracinha, você pode fazer uma conchinha, uma rosetinha do lado e assim por diante. E você vai jogando essas pitanguinhas, essas rosetas e conchinhas por todo o bolo, tá, gente? É bem variado mesmo. Esse bolo, ele não tem muito uma regra, ele só tem que ficar lindo e uma cor bem levezinha. Esse é um bolo de cores bem leves, tá? Bem clarinho. As cores aí, gente, pra fazer essas cores, eu gastei tipo 2 gotinhas de azul, uma gotinha de rosa, entendeu? São cores bem levezinhas mesmo, tá? Eu fiz suspiro, gente. O suspiro, eu coloquei o amarelinho no suspiro, tá? Mas você pode fazer a opção, porque as cores tinha também amarelo. Porém, no bolo, a cliente não queria nas rosetas, não queria que tivesse o amarelo. O amarelo tinha que ser coisas bem pouquinhas que ela queria, que ela sabia que tinha a cor amarela, mas ela queria bem pouquinho. Então, eu fiz uns suspiros que eu queria que ficasse assim elevados e eu mesclei tanto as pitanguinhas do bolo quanto as rosetas aí que a gente esses pirulitos de suspiro nas cores e nas nuances mais próximo possível um do outro. Gente, como o suspiro vai no forno para assar, ele muda um pouquinho de cor, não adianta. Eu fiz o mais próximo possível os dois, porém quando o suspiro foi assar, ele trocou de cor. Então, ele fica um pouquinho levemente amarronzado, tá? Então, agora eu tô aí fazendo a limpeza da minha bandeja, terminando de colocar as minhas pitanguinhas de suspiro e também de chantilly. E você vai colocando, gente. Ah, eu acho que aqui podia ter um verdinho, acho que aqui podia ter uma roseta. Enfim, vai colocando aí conforme você acha que é necessário por todo o seu bolo, tá, gente? Ai, eu amei esse bolo. E a festa, gente? Quem tava no meu Instagram viu, né? Delícias da Lorena Gontijo, porque era a festa da filha da minha amiga. E ela mora de frente aqui do meu apartamento. Enfim, a gente já mora junto. Então, a festinha foi só mesmo a mãe dela, ela, eu e as minhas 2 crias. Ah, e o marido dela também. Enfim, nem foi uma festa, foi só mesmo para lembrar do aniversário dela. Gente, agora eu tô colocando, tá, as minhas miçanguinhas, tá, que é aqueles chocobol, miçanguinha, enfim, eu fui colocando na mão e jogando, isso mesmo, gente, jogando no nosso bolo. Uns montinhos mais, uns montinhos menos, umas bolinhas maiores, outras menores. E, gente, quer saber de uma coisa? Eu amei esse bolo no nível muito hard, tá? Coloquei, obviamente, porque um bolo sem glitter não é um bolo da Lorena Gontijo, nunca, jamais será. Então, eu coloquei bastante brilhozinho. Aí tinha uma rosetinha que tava me atrapalhando, eu não tava gostando dela, simplesmente arrumei. Coloquei mais brilho, taca-lhe brilho nesse bolo, meu gente. E olha pra você ver como que o suspiro já encaixou no nosso bolo aí. Coloquei um pouquinho de verde, porque eu achei que estava faltando um pouquinho de verde.
aí na frente do bolo. Olha como ele ficou lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo! E até o próximo vídeo. Não esquece de ir lá no meu Instagram para você me acompanhar mais sobre o meu dia a dia, tá? E esse bolo já apareceu por lá, ok? Um beijo, tchau, pessoal!